Olá, muito boa tarde. Propor textos sobre os mistérios do Rosário para crentes e para não crentes. Um desafio que aparentemente parece contraditório, mas que deu origem a um livro. Um dos autores dos textos, José Luís Nunes Martins, está hoje no programa Eclésia e é com ele que vamos falar depois de mostrar algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. Convites ao diálogo e à paz marcaram as intervenções do Papa nos encontros com peregrinos de todo o mundo no Vaticano. Cerca de 100 mil pessoas estiveram com o Papa na penúltima audiência especial do Jubileu da Misericórdia, num dia em que Francisco dedicou a sua reflexão à importância do diálogo para a construção do amor. Il dialogo abbatte I muri delle divisioni e delle incomprensioni, crea ponti di comunicazione e non consente che alcuno si isoli, rinchiudendosi nel proprio piccolo mondo. Non dimenticatevi, dialogare è ascoltare quello che mi dice l'altro e dire con mitezza quello che penso io. Ao saudar os peregrinos portugueses, o Papa quis sublinhar a necessidade de fazer crescer os sinais da misericórdia de Deus através do acolhimento e do respeito pelo outro. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, con particolare menzione al gruppo di fedeli di Provoa da Barsim. Ricordiamo che la Vergine Maria ci insegna ad ascoltare nel silenzio e a meditare tutte le cose nel cuore, così da poter uscire incontro alle necessità del prossimo. Il suo esempio ci aiuti a servire sempre più i nostri fratelli e sorelle. Já este domingo, o Papa alertou para a violência que atinge o Iraque, palco de confrontos para a libertação de localidades tomadas pelo autoproclamado Estado Islâmico. Sono rimasto addolorato nel sentire notizie dell'uccisione a sangue freddo di numerosi figli di quella amata terra, tra cui anche tanti bambini. Questa crudeltà ci fa piangere, lasciandoci senza parola. Alla parola di solidarietà si accompagna l'assicurazione del mio ricordo nella preghiera, affinché l'Iraq, pur duramente colpito, sia forte e saldo nella speranza di poter andare verso un futuro di sicurezza, di riconciliazione e di pace. Uma conferência para encontrar argumentos que motivem ao justo pagamento de impostos. O tema esteve em debate por iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Morrer e pagar impostos, quanto mais tarde, melhor. O ditado popular foi referido no início de um dia de debates sobre sistema fiscal e justiça social, o tema escolhido pela Comissão Nacional de Justiça e Paz para a sua conferência anual. Em causa, encontrar as razões justas para o pagamento de impostos justos, colocar a obrigação moral à frente da força penal. Deve haver esta motivação que leva as pessoas a cumprir este dever como uma obrigação de consciência, não com o receio de ser sancionadas. É claro que há muitas razões que podem explicar este tipo de mentalidade, desde a injustiça do sistema ou a insatisfação com os serviços que são prestados pelo Estado, mas o que é certo é que não é através da recusa de cumprimento deste dever que essas situações se resolvem. Denunciar os casos de evasão fiscal e contribuir para a diminuição das injustiças do sistema são deveres de todos os cidadãos, como também o pagamento dos impostos. Esta conferência adiantou argumentos para que o dever seja cumprido, tendo por horizonte esse bem de todos. A necessidade de regulação supranacional, a equidade, a transparência, a legitimidade
são alguns critérios apontados por dois ex-presidentes da Comissão Nacional Justiça e Paz. Os impostos aparecem ao cidadão comum como algo de negativo, porque não é feito o esforço correspondente de mostrar como os impostos visam, de facto, o bem comum, sob várias facetas, a educação, a saúde, as infraestruturas, etc. E tudo isso é indispensável ao desenvolvimento económico. A tributação deve ser a medida justa para financiar as despesas do Estado que são justas. Deve também procurar contribuir para a equidade, ou seja, diferenciar o tratamento das pessoas e a consideração das pessoas em função dos seus rendimentos e do seu património. A presidir a todo o debate, os temas da doutrina social da Igreja, onde o pagamento de impostos aparece como um dever de consciência. Trata-se de um tema relacionado com a moral pessoal, relacionada com comportamentos, na certeza de que é um meio para garantir a moral social, a organização de toda a sociedade, mesmo que nem todos os seus atores a cumpram. Para isso, alterar a linguagem é um primeiro passo. No es lo mismo hablar de impuestos que hablar de sistema fiscal. Si yo hablo de impuestos estoy pensando en lo que yo tengo que pagar, en último término en algo que supone un coste para mí, un sacrificio para mí. Si yo hablo del sistema fiscal estoy hablando de lo que se recauda y de su destino. Y entonces ahí ya no me encuentro yo únicamente como el que aporta sin recibir nada a cambio, sino como el que está contribuyendo a algo que al final redunda en beneficio de todos. No que yo voy a recibir en proporción a lo que aporto, pero sí que entre todos estamos contribuyendo a algo que repercute en el bien de todos. Um tema em debate quando se discute o Orçamento de Estado para 2017. No encerramento desta conferência, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana insistiu no dever de pagar impostos, de combater a fraude e, sobretudo, na necessidade do poder político procurar o bem de todos. O que implica disponibilizar recursos com objetivos sociais. São necessárias verbas em número significativo e capaz de restituir a dignidade a quem está privado dela. Negligenciar os pobres, a quem muitas vezes a comunicação social remete para o silêncio, é uma injustiça social grave. A justiça social exige que pessoas ou grupos com rendimentos menores sejam tidos em consideração e que a distribuição de recursos sociais seja igualitária. Um conjunto de contributos para que sistema fiscal e justiça social possam coexistir na organização de uma sociedade que tem como destino de uma parte considerável dos impostos o pagamento da dívida pública. O sucesso da economia social radica na proximidade que mantém às pessoas e às suas necessidades. Uma ideia que sai do segundo Fórum de Economia Social. A iniciativa era promovida pela Unitate, a Associação de Desenvolvimento da Economia Social, que, no âmbito do seu 3º aniversário, promoveu um fórum com o tema Economia Social, motor de concertação. O debate sublinhou a importância do setor social e destacou a sua ação no apoio solidário, mas também como garantia de paz social. Se não fosse as instituições que pertencem ao setor social, se calhar não teríamos tido a paz social que tivemos durante os tempos de crise. Em Portugal há uma rede de instituições de solidariedade social extraordinária. A maioria destas instituições estão ligadas à Igreja Católica, porque tradicionalmente nos países do sul da Europa assim foi construída, como dando resposta às necessidades das pessoas mais necessitadas. Mas é uma rede que não pode ignorar, que se tem que reinventar, até porque as verbas do Estado são cada vez menores. A sensibilidade social parece estar mais do lado da população do que do Estado. A sociedade civil é desafiada a mais protagonismo no setor da economia social, até porque assim responde às necessidades de cada comunidade. Muita dessa capacidade vem do facto de
mais de 80% das organizações deste setor nascerem para responder a necessidades das suas comunidades locais e de estarem entrosadas nessas comunidades e, portanto, é lá que elas vão buscar as lideranças, a renovação de lideranças, é lá que elas vão buscar os recursos materiais e as pessoas de que precisam para assegurar a sua sustentabilidade. E como as comunidades têm são realidades que têm uma duração temporal relativamente longa, isso também depois se reproduz na duração de vida das organizações que emanam delas próprias. No setor privado e no setor da economia social. Ao passo que os sistemas económicos parecem ser cegos em termos de respeito pela situação concreta das pessoas, o setor da economia social chama a pessoa para o seu centro. Nós não podemos viver sem contar, somar e subtrair. O erro está quando nós julgamos que a realidade que nos envolve, nomeadamente a realidade social e humana, é cabalmente representada por números, não é? Os números são uma parte da representação dessa realidade, da qual nós não nos podemos aliar, nem podemos, e que precisamos dela. Não devemos reduzir essa realidade a esses números, aí é que está o erro. A economia social sendo preparada e qualificada. A UNITAT é a Associação de Desenvolvimento da Economia Social, é uma instituição particular de solidariedade social cujo principal objetivo passa pela promoção do desenvolvimento da economia social mediante a prossecução de atividades e ações com vista à capacitação das instituições sociais. No portal eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. O Rosário para crentes e não crentes. É este o título de um livro que hoje apresentamos, contando com a presença de um dos autores dos textos, José Luís Nunes Martins. Muito boa tarde. Obrigado, José Luís, por estar neste programa. Como é que foi possível escrever para crentes e para não crentes sobre uma oração que é de crentes? É possível para um crente ter dois níveis de profundidade. Há muitos crentes, há muitos cristãos que julgam que Deus se compartimenta ao domingo de manhã ou entre o Pai Nosso e o Amém e tudo o resto está um bocadinho à parte. A ideia dos textos para não crentes, fundamentalmente, é tentar trazer aquilo em que acreditamos para o dia-a-dia. Nós, por exemplo, falamos no mistério da Anunciação. Eu ainda há pouco tempo, quando rezava o terço, lembrei que, se calhar, nunca tinha pensado como é que a minha própria mãe teria recebido a notícia da gravidez da qual eu viria a nascer. Ela também tinha 45 anos, também, se calhar, agora que morreu, já não tenho hipótese de saber, mas podia-lhe ter perguntado. E é esta ideia do milagre da vida, da Anunciação, que também merece ser meditado. E os textos para não crentes, no fundo, são uma espécie de aprofundamento ou de um alargamento também para os crentes. E também uma forma de dar aos crentes um argumento para lidarem com as pessoas que não acreditam. Há muito quem não acredita em Jesus Cristo, mas é difícil rebater a tese de que é pelo amor que se vai ser feliz. Se quer ser feliz, ame. Se não for, depois a gente negocia à frente. Agora, colocar-se num ambiente do terço, do rosário, para escrever para não crentes, terá sido a melhor opção? Pois não sei, eu acredito que sim e quero esperar que sim. A verdade é que hoje, mais do que nunca, as pessoas procuram momentos de paz, momentos de meditação e o rosário é, por excelência, um momento que preenche todos estes requisitos. Nós vemos hoje surgir algumas tendências com nomes muito esquisitos em inglês, como o mindfulness e essas coisas, que apontam depois para estratégias que, no fundo, nós as temos no rosário. E eu lembro-me, quando comecei a rezar o rosário, comecei a brincar com um padre meu amigo e perguntei-lhe quanto tempo é que ele demorava. Porque ele disse-me que casa dele, a visita que ele tinha que fazer nesse fim de semana era a 2/3 de distância. Eu perguntei-lhe quanto é que ele conseguia. Se for com pressa, consigo rezar em 10 minutos. E eu lembro-me que tentei rezar 2 ou 3 vezes em recorde, ou seja, uma oração vocal com pouca ou nenhuma devoção, que hoje entendo que foi uma espécie de despertar para despoltar essa
essa devoção um bocadinho mais profunda, e lembro-me que nessa altura me comecei a dar conta que afinal isto não era uma beatice de primeira, era um instrumento muito válido para trazer paz à minha vida. Mais do que tudo o resto, é quase como se a retribuição e o céu que se espera e o céu que se deseja, afinal se consegue quando nós passamos um bocadinho de tempo a relaxar e com calma. Por muito que possa parecer uma oração repetitiva na sucessão do Pai Nosso e Ave Marias. Paulo, as pessoas que se amam repetem vezes e vezes sem conta as mesmas palavras e os mesmos gestos. Quem vê de fora sem entender o amor acha que realmente aquilo é uma grande estupidez. Quem ama... E é nesse ambiente que nos situamos também na oração do Rosário? Acho que sim. É um ato de amor. É um ato de amor que se reinventa a cada momento. Quer dizer, se nós achássemos que a Ave Maria do Bach estava muito bem escrita, mais nenhum compositor a teria interpretado à sua forma. O facto de rezar 50 Ave Marias significa que cada uma delas pode ter uma nuance. Quer dizer, eu acho que nunca consegui rezar... Se calhar consegui rezar uma ou duas Ave Marias completamente concentrado do princípio ao fim. Portanto, cada uma tem introduz novidades na questão, na forma como meditamos e como podemos aprofundar a nossa vida. E de 10 em 10 há um novo mistério que se anuncia e no qual se reflete, não é? Cada mistério do terço percorre todo o mistério da encarnação de Jesus. E é sobre esses mistérios que os textos aqui incidem. Sim. São 20 mistérios. Cada mistério tem uma reflexão para crentes e outra reflexão para não crentes. Claramente distintas e até assinaladas umas páginas com um fundo ligeiramente mais escuro. Os mistérios para não crentes, ou os textos para não crentes, são formas de desafiar quem tem ou demasiados vícios, ou quem está mais ou menos receptivo a uma... E agora por onde é que eu medito? Bem, pode ir por aqui, pode ir por ali, e são meras sugestões, não são mais do que isso. O Paulo Pereira da Silva, que escreve comigo, tem um trabalho muito mais árduo que o meu. O meu é escrever para não crentes, que é relativamente fácil, na medida Acha que é mais fácil? Eu acho que é mais fácil escrever para não crentes do que tentar dizer qualquer coisa de verdadeiramente novo depois de 20 séculos de meditação. E isso sim é um trabalho difícil. Em todo caso, por exemplo, de que forma é que se escreve sobre a ressurreição para não crentes? Que é algo, enfim, eu acho que é um objeto de fé. Todos nós caímos, todos nós temos momentos maus na nossa vida e todos nós temos... uma força que nos ajuda a levantarmos-nos. Seja ela a força física, seja ela a força anímica. Também nós todos acreditamos e temos fé nas promessas que nos fazem, sejamos crentes ou não crentes. E nesse sentido a ressurreição é o momento em que as promessas se cumprem, é o momento em que eu consigo levantar-me apesar da vontade de desistir. Li há pouco tempo uma frase que gostei imenso, que é: eu vou ficar bem, mas não é hoje. A ressurreição é o dia em que se fica bem. A ressurreição é o momento em que as coisas resultam e se confirmam. Sendo que para um não crente basta, por exemplo, olhar para trás na sua vida e ver quantas vezes ele foi capaz de se ultrapassar a si próprio e foi capaz de mostrar forças que nem ele próprio julgava que tinha. Por isso, há uma dimensão comparativa nos textos que escreve para os não crentes. Por exemplo, este em que analisa este tema da ressurreição termina com esta frase: pobre formiga que tenta perceber o mar e o céu. Claro que é pela comparação que se consegue explicar um mistério para o não crente? É também pela comparação, é pela metáfora e é fundamentalmente pelo exemplo. E aí é muito mais difícil quando nós quando nós apresentamos a nossa vida, ou quando abrimos as portas de nossa casa e dizemos: aqui viver cristãos, mais do que a catequese que podemos dar, aí estamos a pôr-nos à prova. A questão da comparação, e nesse caso concreto, pobre da formiga que tenta entender o mar, é porque há coisas que são muito mais complicadas do que aquilo que nós se calhar conseguimos perceber. Eu não consigo explicar a uma formiga que o caminho do açúcar não é pela esquerda, é pela direita. Porque apesar da minha boa vontade, a inteligência dela não é capaz de a captar.
Agora, também, se calhar, o mundo, o cosmos, o universo, conforme nós queremos chamar, também não se limita à nossa capacidade de o entender. Provavelmente nós somos formigas onde há um entendimento que, mesmo por muito nos queira explicar, provavelmente nós não conseguimos compreender tudo. O livro é apresentado esta terça-feira pelo engenheiro Fernando Santos, selecionador de Portugal. Sim. Que instrumento temos aqui nas mãos, neste livro, o Rosário para crentes e não crentes, para quem reza e para quem não reza? Uma ajuda e um exemplo de duas pessoas, de três pessoas. As fotografias também são magníficas e são todas elas, é curioso, são todas elas autorretratos do fotógrafo. Ele, por exemplo, na última ceia, sim, o Francisco Pereira Gomes, por exemplo, na Via Sacra, teve que se fotografar 12 vezes ou 13, ainda não contei, mas fotografou-se e depois faz as montagens. O instrumento é a reflexão de três pessoas que têm acerca destes mistérios. É uma provocação no sentido de que cada um tem direito à sua, numa perspectiva mais do que democrática, de incentivo à criação de uma relação pessoal com Deus. E mesmo para quem reza, as meditações do Rosário, nomeadamente nesses textos para não crentes, surgem aqui com perspectivas sempre diferentes. Eu gostava que sim, porque era eu que tinha feito qualquer coisa de inteligente, talvez, não sei. Pelo que li, de certeza que sim. De certeza que sim, e fica essa, depois da Via Sacra para crentes e não crentes, certo, também do Zé Luís, fica agora esta proposta, o Rosário para crentes e não crentes, de Zolino Nunes Martins e Paulo Pereira da Silva. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro, o Rosário para crentes e não crentes. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.